Olá, como vai? Sejam bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui dentro de casa, né, Dimas? Exatamente. Conversar um pouquinho sobre o futuro, sobre perspectivas de RH. E antes da gente começar, eu não posso deixar de convidar você para nos conhecer nas nossas outras redes sociais. Se você ainda não nos segue aqui seja pelo onde você, a plataforma que você estiver nos acompanhando, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixa de seguir, de nos acompanhar. A gente sempre solta conteúdos interessantes, importantes para você que trabalha tanto na área de RH ou outras áreas que lida com pessoas, ou seja, praticamente todas as áreas, né, Dimas? Não tem RH, não é só da área de RH, né? RH é de todos os gestores de pessoas, né? Então, apesar de RH ser uma área que, enfim, assessora, né, todos os outros gestores, né, diretor, presidente, etc. É uma área que concentra esses assuntos, mas a gestão de pessoas está com todos os líderes, né? Concordo. Ó, por favor, se você algum dia também quiser fazer algum comentário, deixar suas sugestões, críticas também, né, Dimas, aqui nos nossos comentários, são sempre muito bem-vindas. Nosso objetivo é sempre oferecer um conteúdo que seja bastante interessante e aplicável na sua realidade, né? A ideia é que a gente consiga te ajudar de certa forma, obviamente que assim, nós também não temos a intenção ou, enfim, nós entendemos que a gente pode te ajudar em tudo, né? Mas a gente entende que é um canal interessante para a gente passar tudo aquilo que a gente conhece de fato de gestão de pessoas, né? A nossa especialidade faz mais de 30 anos que a gente faz isso, então eu acho que a gente já trupicou, né, como diz o mineiro, em um punhado de pedras pelo meio do caminho aí, a gente tenta facilitar a tua vida para não machucar o teu dedo lá. Mas, obviamente, que a gente não tem a pretensão aqui de saber tudo. Então, por isso, por favor, nos critique lá se você entender que tem um tema que não está completamente aderente ou que a gente não está falando aqui, né? Então, pode elogiar também, a gente gosta de elogio, mas se tiver alguma crítica, fique muito à vontade que ela será muito bem recebida. Muito bacana, Dimas, muito bom. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre tendências e quando nós falamos em tendências de gestão, nós não estamos falando só de gestão de pessoas, né? Embora ela seja bastante aplicável em grande parte dos processos de RH, muito do que está aqui a gente também pode usar em diversas áreas. E eu trouxe um material aqui para a gente, uma colinha para a gente poder conversar aqui e nós fizemos uma análise, um estudo para avaliar quais são, Dimas, as tendências dos últimos 3 anos que foram divulgadas. Então, a gente sempre tem que jogar um ano para trás, né? Então, por exemplo, em 2020, quando a gente estava naquele caos, pandemia que explodiu ali em março, tudo começando a fechar para todos os lados, o pessoal começou a conversar muito no final do ano sobre flexibilização do trabalho, sobre gestão do RH com base em dados, sobre bem-estar, principalmente saúde mental das pessoas, né? Como que a gente poderia trabalhar isso em 2021? Para que eles fossem melhor. Como desenvolver líderes, né, para poder trabalhar todo esse ponto, ferramentas tecnológicas dentro do RH, diversidade e inclusão nas empresas e o lifelong learning, né? Não sei se você já ouviu falar nisso aqui, você que está nos escutando, mas nada mais é do que o aprendizado contínuo, não importa o nível que você esteja dentro da organização. Só que nós vimos, Dimas, que alguns desses temas eles não se repetem com o passar do ano, né? Então, por exemplo, o que se discutia muito em 21 e acabou não se repetindo como tendência nos outros anos, embora a gente tenha que falar que não é uma moda, isso continua sendo importante, né? Mas Sim. olhado sobre outro aspecto, Mas né? perdeu um pouco de importância, né? Perdeu, não teve o holofote sobre eles, né? Exatamente. Então a gente tem aqui a gestão do novo normal, muito se falava de novo normal, né? Isso acabou foi mudando, né, o assunto, né? Talvez seja porque se tornou normal para nós, o novo normal, né? Ou não sei se teve tanta mudança assim, né? Ou algumas empresas a gente já vê nos últimos tempos aí, enfim, nos últimos meses, a questão do trabalho do home office e as empresas chamando as pessoas para voltar para os escritórios, né? Então, enfim, aquilo que parecia ser um normal não é tão normal assim, porque é uma experiência nova. Então, essa experiência nova vai passar por um processo de produtividade, qualidade, e aí algumas empresas acabam falando, não quero mais isso não, mesmo tendo feito investimento, por exemplo, a gente conhece uma série de empresas que fizeram investimento na casa dos funcionários para ele poder ter
condições de trabalhar de lá, né? Então, a internet melhor, uma estrutura adequada de mesa, cadeira, etc. Mesmo tendo feito esse investimento, algumas empresas retrocederam nesse processo. Então, porque a experiência foi bem sucedida no início e depois ela não se manteve nessa mesma qualidade, né? Um problema que também era listado em 2021. Eu não sei se isso aqui a gente pode chamar de problema ou realidade, né? Mas eu acho que continua acontecendo dentro das empresas, é administrar o conflito de gerações. Isso estava em todos os sites, né? A gente conduz estudos aqui, o Dimas depois vai até aprofundar um pouquinho para falar para a gente que nós realizamos para uma série de empresas, o Dimas tem esses números todos de cabeça, que ele conduz bastante esses estudos lá, de turnover, né? Principalmente para algumas empresas do segmento do agronegócio. E nós observamos que, de fato, as novas gerações elas vêm com umas demandas, né, um pouco mais regulares. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso aqui. E os RHs muitas vezes não dão muita atenção e impacta no indicador de RH, que é um indicador tradicionalíssimo, né, de turnover, que todo RH olha, toda empresa presta atenção nisso. E isso tem a ver um pouquinho com a geração, né, com as características e demandas das gerações, né? Sim, sem dúvida. A gente fala muito dessa questão de adaptabilidade, mas a adaptabilidade não é só da pessoa que vai trabalhar, é da empresa em relação às pessoas que vão trabalhar lá, né? Então, as novas gerações têm demandas diferentes, têm costumes absolutamente diferentes. E às vezes a empresa não está pronta para receber esse novo profissional, independente da sua competência, né? Às vezes são profissionais muito competentes, que se prepararam, né? Que tiveram o cuidado de se preparar. E às vezes a gente acaba perdendo esse profissional, né? Então a gente tem em torno do estudo que a gente faz, né, com quase 900 empresas no nosso banco de dados, em torno de 70%, quase 70% das pessoas saem até 2 anos de trabalho, né? E 50%, em torno de 55% sai no primeiro ano, né? Então é um custo altíssimo, né? Você contratar a pessoa, tem todo o tempo de contratação, tempo de adaptação dessa pessoa, muitas atividades, muitos cargos requerem alto investimento em treinamento e a pessoa acaba jogando todo esse dinheiro fora. E a gente levantou isso, né? Então, as estatísticas dizem que para repor uma pessoa custa entre 6 e 9 vezes o salário dessa pessoa, só em custos, esses outros custos que eu citei aí, né, de treinamento, de recrutamento, etc. Fora todo o custo de rescisão, fora todo o custo que você ficou sem essa pessoa, né, o tempo que esse trabalho deixou de ser feito, ou foi feito por alguém, ou não foi bem feito, né, enfim, porque ninguém estava pronto para fazer aquilo. Então, essa também foi um tema, né, que se discutiu muito. Ele ainda permanece dentro das organizações, mas não relacionado a essa questão de gerações, né? Ele está relacionado a essa questão específica de turnover, que é um problema para as organizações, principalmente em função das novas exigências em relação às posições, aos cargos, né? Os cargos vêm se transformando, né? A gente já discutiu aqui também essa questão de tecnologia. A tecnologia tira emprego. Na verdade, a tecnologia transforma os empregos, né? Transforma os cargos, transforma as posições, né? E às vezes nem a empresa nem as pessoas estão preparadas para esse novo modelo. E aí, obviamente, a gente tem isso refletido lá no turnover, né? E uma coisa interessante aqui, progredindo um pouco nessa linha do tempo, que eu tive a oportunidade de observar aqui, só para quem está nos escutando, nos acompanhando, nós pegamos qual metodologia nós usamos aqui para fazer essa pesquisa. Nós entramos nos principais sites de gestão que publicam, fazem postagens, né? Artigos que publicam artigos que têm uma certa seriedade e que discutem no Brasil e no mundo quais são as tendências de RH. E nós cruzamos aqui os temas que mais repetem, né? Então, se eventualmente um tema era assunto só em um dos sites, ele não entrou aqui na nossa lista, mas ele era recorrente, ele passou a fazer parte da lista. E aí nós fizemos uma lista aqui de 3 anos, né? Desde 2021, 22 e 23, então ela é sempre elaborada um ano antes, igual eu falei, e nós consolidamos aquilo que era de fato tendência. E uma coisa engraçada, né? Nós discutimos muito, isso se repete aqui, né? Novas modalidades de trabalho, né? Flexibilização do trabalho, por exemplo. Então, em 2021, isso era uma preocupação muito forte, né?
Aí, depois de um tempo, ao invés de ser flexibilização do trabalho, começou a ser tratado nos outros anos como novos modelos de trabalho, né? Então, aí entra o híbrido, enfim, entra o trabalho à distância. E aí, depois, entrou com o título de gestão de modalidades de trabalho, né? Que é uma preocupação aí do pessoal de RH. Só que apareceu uma cultura, um ponto diferente que está relacionado à cultura, né? Passou a ser um desafio para a empresa. Como que ela mantém a cultura com as pessoas trabalhando de maneira remota? Passou a ser um desafio fortalecer isso. Uhum. E assim, quando a gente apesar da gente estar falando de tendências de 2023, nós estamos em agosto já, né? Então, isso aqui vale para o próximo ano. Dificilmente essas tendências vão se modificar, principalmente as que a gente está olhando aqui em 2023. Então, geralmente, elas valem, quando a gente olha num ano e olha no outro, elas estão similares ali. Talvez trocou o nome, mas elas são a mesma preocupação. Então, nós estamos falando de 2024 e talvez até 2025, né? Essa questão de tecnologia, que a gente já falou aqui num podcast específico sobre isso, é algo que se repete todos os anos, né? Desde 2019, na verdade, isso está em pauta, com a implantação das questões de tecnologia na gestão de pessoas, né? Então, hoje, para um líder, é muito difícil ele dar um feedback intuitivo, né? Ele precisa trabalhar com um feedback olhando para as ferramentas. Então, ele precisa anotar os feedbacks que ele deu lá, ele precisa, de fato, trabalhar a questão dos treinamentos que ele deu para essas pessoas, o feedback formal, né? Então, hoje vale muito para as pessoas isso, né? A gente até estava... eu acho que eu já falei isso aqui, enfim, que a gente vai ficando de cabelo branco, né? Como nós falamos aqui com os nossos convidados, a gente vai repetindo história. Então, se eu repetir essa história, vocês me perdoem. Mas eu estava falando sobre feedback numa empresa que tinha líderes e liderados. Eu falei, quem que recebeu feedback aqui no último ano? Ninguém levantou a mão. Nos últimos 6 meses, ninguém levantou a mão. Nos últimos 3 meses, e ninguém levantou a mão, né? E aí eu falei, você não recebeu feedback? Perguntei para alguém do povo. Não recebi. Ele estava do lado do chefe dele. O chefe dele falou, acabei de te dar um feedback agora. Aí ele falou, não, chefe, você me deu foi um pito, você não me deu um feedback. Então, um pito também é um feedback, né? Porque é uma instrução. Obviamente, você tem que ter maneiras de dar o feedback, né? Mas as pessoas só aceitam isso quando aquilo de fato... Você não precisa, obviamente, ficar fazendo uma reunião de feedback com todo mundo, mas precisa registrar aquilo. E aí, obviamente, você não vai registrar aquilo no seu caderno, né? Você precisa registrar isso num software. E esse software vai, inclusive, gerando, né, análise sobre aquele seu subordinado que te dão mais precisão no processo de promoção, no processo de dar efetivamente o feedback, de dar um aumento salarial, por exemplo, de transferir ele para outra área. Então, a gestão das pessoas está muito relacionado a essa questão da tecnologia. Sem tecnologia, você não consegue fazer isso. E é natural que a gente esqueça, né? Eu, enfim, viajei 2 semanas agora e eu estou confundindo uma viagem com a outra já, porque, enfim, a gente esquece de fato. Se você não tiver como fazer isso de uma maneira orgânica, né? Descrever tudo isso, por exemplo, você acaba esquecendo, é natural. E imagina num horizonte de 1 ano, né? Um líder falar para o subordinado dele tudo que ele conversou em janeiro, por exemplo, nós estamos em agosto, agora dificilmente ele vai lembrar. Então, isso, nós estamos falando de uma única ferramenta, né? Mas tem ferramenta para recrutamento e seleção, né? Tem ferramenta para avaliação de desempenho, né? Tem ferramenta para avaliação comportamental, enfim, tem uma série de ferramentas que são essas que a gente está olhando aqui para tendências e elas vão ser cada vez mais fortes daqui para frente. E, inclusive, nós somos cobrados por isso, às vezes, em alguns projetos, né? A gente tem que apresentar a série histórica do que aconteceu. Um processo de desenvolvimento conduzido de uma maneira pontual, o profissional ele fica sem referência, né? De onde eu vim, para onde eu estou indo. Então, é muito importante que as empresas utilizem ferramentas tecnológicas para que elas tenham um histórico do que aconteceu. Lá, por exemplo, quando nós estamos conduzindo um projeto na Facioli, que eu me lembro, né, dos projetos que a gente já foi demandado, e você pode até acrescentar também, Dimas, histórico de remuneração, para as pessoas poderem ver, por exemplo, nos últimos anos, como foi a progressão de remuneração em determinado cargo, quando elas estão tomando uma decisão sobre promover alguém ou sobre
trazer um profissional do mercado, né? Falou, nossa, acabei de perder determinado profissional que era muito importante para mim aqui. Como que foi a progressão? Será que eu não progredi de maneira tão linear quanto o mercado? O mercado tem remuneração variável, tem incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, enfim, benefícios, exatamente, né? Não dá para você, enfim, ter isso em planilha de Excel mais. Né? Quais foram as mudanças que a gente teve? Mesma coisa na parte comportamental. Quando nós conduzimos os processos de assessment e fazemos um mapeamento, nós percebemos que o processo de desenvolvimento do profissional que tem um histórico, ou seja, se nós aplicamos a avaliação no primeiro ano, quando ele está no segundo ano, a dedicação dele no desenvolvimento é maior, porque ele consegue perceber o progresso dele, ele vê o quanto aquela ferramenta é viável. Né? Por outro lado, alguns profissionais que não têm muita vivência nesses processos de desenvolvimento, quando eles são abordados pela primeira vez, eles olham aquilo ali, fica um teste solto para eles. Eles acabam não trabalhando com a profundidade que deveriam. Exatamente. Mas você citou a questão de cultura, eu não sei se eu migrei para um outro caminho aí, mas essa questão de gestão de cultura para, por exemplo, a gestão de diversos trabalhos, né, diversas formas de trabalhar, de fato, é bastante complexo para as organizações. Né? Então, como é que você mantém essa questão da cultura com um trabalho híbrido, por exemplo, ou com um trabalho 100% home office, né? E a gente eu conheço profissionais que trabalham em grandes organizações aqui e prestam serviço para os Estados Unidos, para a Alemanha, enfim, para a Europa. Estão aqui, estão sediados aqui e eles são muito ricos do ponto de vista da cultura da organização, mas de fato é um grande desafio para quem nunca fez isso, né? Para quem já faz isso há muito tempo, eles já descobriram o caminho das pedras ali, né? Enfim, a luz no fim do túnel, né, para esse processo. Mas para as empresas que tiveram que experimentar isso, é um outro desafio. Já é complexo você trabalhar a cultura para as pessoas que estão no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Imagine para você trabalhar com diferentes formas de prestação de serviço dos profissionais que estão engajados dentro da organização. É um desafio muito grande. Inclusive, também muito relacionado com isso, acredito que o link para a gente ver, para nós vermos aqui como de fato é aquilo que o Dimas comentou no começo. Nós temos o trecho, né, o texto de tendências, né, eles vão divulgando os blogs como tendências, os artigos, mas eles vão se repetindo de formas assim, o conteúdo da base é a mesma. Por exemplo, a questão da cultura organizacional ela apareceu agora, só que desenvolvimento de líderes e engajamento está em todos os anos dos estudos de tendência. Quem são os principais divulgadores, né, replicadores de uma cultura organizacional dentro de qualquer empresa? É a liderança. É a liderança. Sem dúvida. Sem dúvida. Começa lá do primeiro líder, né, até o menor líder da organização e, obviamente, isso precisa estar todo costurado, precisa se trabalhar muito essa questão do alinhamento, que também tem ferramenta tecnológica para isso. Enfim, hoje a gente, consegue de uma maneira geral, obviamente que tem muitas ferramentas que estão em processo de maturação, de maturidade ainda, né? Muitas ainda não atendem 100% das necessidades, mas é uma crescente, é um processo, né, de crescimento, mas tudo que a gente, só linkando que cultura organizacional com a questão da tendência de fazer a gestão via ferramentas tecnológicas, a gente tem hoje soluções para todas essas questões aí e que, de fato, é uma exigência, né? Mesmo quando você fala para o consumidor, né, ele vai querer saber, vai querer rastrear, por exemplo, o produto, né? Quem fez, de onde veio, qual a origem disso. Hoje as pessoas dão muita importância para isso, né? E essa é uma tendência também que vai se agravar. Ao longo dos anos ela vai se agravar. E obviamente, assim, as pessoas hoje, né, algumas pessoas olham, por exemplo, a cultura para o clima organizacional, se as pessoas estão felizes trabalhando nessa empresa que eu estou comprando esse produto. Então, esse nível de associação já é possível. Então, como é que você faz tudo isso sem você ter um ferramental tecnológico para te ajudar? Né? Não dá, de novo, para você ficar guardando isso em caderno. É muito bacana, eu gosto muito de escrever, mas ele não serve para isso. Ele serve para pequenas anotações de ontem para você usar hoje ou de manhã para você usar à tarde, né? Ou também no cenário contrário, né? O quão infelizes estão essas pessoas que podem impactar a imagem do meu negócio fora daqui. E podem fazer relatos, por exemplo. Recentemente eu recebi um relato na internet de um profissional
não sei se é verdade ou não, também não vou citar o nome da empresa, mas ele estava trabalhando num centro de atendimento, num shopping, não sei se você teve a oportunidade de ver, e ele gravou um vídeo, falou, eu preciso sair daqui para usar o banheiro, mas eu não estou autorizado a sair daqui. Eu estou aqui de pé há tanto tempo trabalhando nessa empresa e tal. Pode ser que o profissional tenha feito isso e não seja verdade? Pode, não sei o contexto, não analisei aquilo ali com profundidade, mas está circulando, está o nome da empresa, ele está com o uniforme ali, e aí a responsabilidade também não adianta nada depois, falando de um outro ponto que está aqui também como tendência de RH, a gente falar de uma pauta ESG, por exemplo. A gente fala bastante de sustentabilidade, nós falamos bastante de diversidade, mas a gente, por exemplo, não deixa o funcionário sair durante 15 minutos para ele poder usar o banheiro, que é uma coisa fisiológica, né? Para ele poder... Como é que ele vai falar bem dessa empresa, né? Como é que ele vai... depois compartilhar a imagem dessa empresa para fora dali, que é o que aconteceu. De fato. Ontem eu tive uma experiência no pedágio, né? Enfim, o meu sem parar lá, não é nem sem parar, enfim, esqueci como é que chama o meu aplicativo lá que passa no pedágio. Não funcionou, eu parei lá para resolver a questão e a pessoa que me atendeu não tinha autonomia nenhuma, zero de autonomia. E ela ficava falando no rádio com a chefe ou chefe dela, né? E o tratamento que ela recebeu foi, assim, enfim, ela nunca deveria ter sido tratada daquela forma. Ela estava atendendo o cliente. Primeiro sem autonomia e depois um chefe ríspido, né? Fala, você já sabe qual é o procedimento, enfim, não precisa ficar me consultando sobre isso, mas não dessa maneira carinhosa que eu estou falando aqui, foi muito ruim, né? E é muito ruim assistir isso como cliente, né? É óbvio que eu não tenho opção, se eu tenho que passar por ali, eu vou ter que passar por aquele pedágio. Então, algumas condicionantes para o consumidor ainda são obrigatórias, né, infelizmente. Mas, assim, é um ambiente que dificilmente você vai conseguir trabalhar bem essa questão do clima, né? Então foi muito, muito ruim eu ver essa experiência, né? É óbvio que não é nem parecida com essa da pessoa que não podia ir ao banheiro, por exemplo, por uma questão fisiológica, mas também afeta, né? Afeta a moral da pessoa, afeta o desempenho. Talvez eu percebi que ela ficou com vergonha de ter ouvido aquilo, né? Pelo rádio. Então muito constrangedor a gente assistir algo desse tipo, né? Isso está na cultura das organizações. Então, enfim, não sei por que as empresas ainda têm esse tipo de prática, né? É engraçado que todas as temáticas que nós falamos aqui, na verdade, elas sempre são extremamente correlatas, né? Elas são muito correlatas, muito relacionadas. Aqui, por exemplo, outra tendência que foi citada muito aqui, e ela se repete também ao longo dos anos, e eu vou citar duas em um tópico só, a aplicação de tecnologia em processo de RH. Ela se repetiu, está desde 2020, às vezes até antes nós já estávamos falando sobre isso. E também a questão do People Analytics, que tem sido uma crescente, cada vez mais está entre os top 10 aí dos assuntos mais discutidos de RH, e não deveria ser de RH, né? Eu sempre defendo essa pauta, né? Ser People Analytics, pessoas estão em diversas áreas da empresa, né? Se você é gestor de alguma área e não está olhando para People Analytics, você está completamente defasado, né? Você tem que olhar os dados da sua área. Não é só responsabilidade do RH olhar só para turnover, né? Os líderes, de maneira geral, da empresa devem olhar para isso, né? Sem dúvida. Até naquela questão do turnover que eu acabei de citar, assim, algo está errado, não é só o RH, né? Às vezes o onboard, né? A recepção dessa pessoa naquela área faz ele não ficar, né? Às vezes eu seleciono bem, tem uma estrutura bacana para fazer a seleção, contratei bem, mas a liderança não está alinhada comigo no processo de recrutamento e seleção ou com a área de recrutamento e seleção, né? Contrata aí para mim e manda aqui, né? Enfim, ela tem que ser participativa e ela tem que assumir aquele profissional que ela mandou com responsabilidade também, senão ele não fica dentro da organização, né? Então, vale todo esse nível de informação. Então, o People Analytics olha para a pessoa desde que ela entra na organização, olha o caminho que ela está fazendo dentro da organização, que tipo de orientação ela precisa, né? Às vezes tem orientações que são orientações básicas e a pessoa não sabe, né, de fato. Sei lá, o exemplo que eu dei aqui, pode ser que essa pessoa não tenha sido treinada adequadamente, né? Para ela não conseguir responder
Mas eu perguntei se ela estava lá há muito tempo. Eu falei, faz 5 anos que eu trabalho aqui. Enfim, então falta alguma coisa, né? Uma reciclagem. Enfim, ela passou pelo onboarding, né? Foi bem recebida, ficou lá dentro da organização. Mas tem algo que não está correto nessa relação. E hoje, assim, se a gente não trabalhar com dados, a gente não progride, né? Então, de fato, você tem razão quando você fala... não só o People Analytics, mas todos esses temas que a gente citou aqui estão relacionados, a gente já falou do início, com quem lidera a gente. Tá? E assim, a principal responsabilidade na última linha, né, é do principal executivo, sabe? Se ele também não tiver ciente de que essas questões precisam ser tratadas por ele, se ele, como a gente chama de delargar para o RH ou delargar para a sua liderança, ele é o principal responsável. Então, se a empresa não vai bem, não tem bons resultados, as pessoas não ficam dentro da organização, é responsabilidade do CEO em última linha. Porque ele não está tratando bem, e a gente acaba encontrando isso dentro das organizações também, é um RH delargado mesmo, né? Um RH que não tem autonomia, que não está atualizado, né? Enfim, que acaba, a própria área não está e, obviamente, as lideranças também não estão, né? Pode ter um ou outro componente da liderança lá que, enfim, acaba se preocupando um pouco mais com isso e acaba até assumindo um pouco, né, o papel da assessoria de RH. Mas isso está muito na cultura da organização do principal líder, né? Se o principal líder não, comprar essa ideia e fazer a gestão de pessoas, como ele fez no início da organização, né? Ele começou as empresas de maneira geral, as histórias das empresas começam pequenas, né? As empresas vão crescendo e o líder... A gente até tem lá a estrutura hierárquica, né? Quando começa uma empresa, que é um pente, né? Todo mundo subordinado ao CEO, ao presidente, ao fundador, sei lá. Depois isso acaba se perdendo, né? Então, enfim, é responsabilidade final do principal executivo que esses temas sejam temas que ele conheça e ele precisa trabalhar ou precisa pedir, né? Precisa solicitar ou cobrar das suas lideranças e do RH que eles estejam acontecendo. E vamos imaginar que eu sou um gerente de RH, eu falei, acabei de assumir uma posição agora, nossa, eu fui cobrado, deixa eu ver o que eu preciso implementar aqui na empresa. Aí eu entro lá na internet e eu pego toda essa lista que a gente falou. Então a gente falou de cultura, nós falamos de liderança e People Analytics e tecnologia no RH. Eu falo, não, vou implementar tudo isso aqui, ainda falta um item aqui que também tem aparecido muitos anos recorrente, que é gestão por competências. De pouco adianta eu querer implementar um processo de People Analytics se o meu time de RH não é nada analítico ou as pessoas que estão dentro da empresa não olham para dados para tomar decisão, por exemplo. De fato, sem dúvida, né? E essa questão de gestão de competências, as pessoas acabam... a gente fala as pessoas acabam negligenciando, não são todas as pessoas, mas a gente encontra muitos exemplos de empresas que negligenciam isso, né? E olham a questão da formação, mas também não olham o quanto essa pessoa se atualizou, né? Então, eu contratei uma pessoa lá, a gente já falou disso aqui também, eu contratei uma pessoa lá com a formação adequadíssima, né? Até acima da necessidade que eu precisava naquele tempo. Mas ela ficou na minha empresa 5 anos e não se atualizou. Então, o conhecimento que eu contratei lá atrás, que era super atualizado, hoje ele está defasado 5 anos, né? Porque, mas ela fez curso disso, tá bom, isso vale como atualização, mas não vale a atualização da competência que eu exijo agora, porque a minha empresa mudou em 5 anos e mudou radicalmente em 5 anos, principalmente se ela adotou novas tecnologias e duvido que uma empresa sobreviva sem novas tecnologias. Duvido não, porque existem empresas que ainda fazem a contabilidade no Excel. E nada contra o Excel, por favor, mas não é o lugar de você fazer, né? Ainda faz o balanço de resultado ainda em planilhas, né? Faz a contabilização do pagamento de comissões fora de um sistema, né? Enfim. Então, tudo isso são condicionantes que não foram atualizadas nessas pessoas, né? Então, a gente assiste muito negligenciamento do processo de gestão de competências. E a gestão de competências precisa olhar para o presente e para o futuro, né? Que competências eu preciso das pessoas agora e que competências eu vou precisar dela daqui a 5 anos. Porque senão eu sempre vou ficar defasado, né? Assim como eu faço planejamento de 5, 10, 20 anos, tem empresas que fazem 50 anos,
eu preciso atualizar o meu time também, né? Que exigências essas pessoas vão ter? Ou daqui a 50 anos essas pessoas já vão estar aposentadas, né? Que time que eu preciso ter aqui, né? A gente já falou aqui também que, assim, em torno de 40% ou 50% das profissões dos próximos 5 anos vão ser profissões que não existem, né? Dizem até as estatísticas, há muito tempo atrás, já faz uns 5 anos que isso é estatística, né? As pessoas que nasceram agora, né, vão ocupar posições que não existem, né, no mercado quando elas estiverem se formando lá. Então, tudo isso precisa estar no processo de gestão de competências, ela não pode ser negligenciada. Uma outra coisa que está dentro de gestão de competências também é processo de sucessão, né? As pessoas precisam ser sucedidas de uma maneira geral, ou porque se aposentam, ou porque, enfim, preferiram não trabalhar mais. Na pandemia teve muita gente que fez isso, né? Perdeu o emprego e depois não voltou para o mercado de trabalho. Mas essa questão de olhar para essa questão da sucessão, e a gente não está falando da sucessão do presidente, do dono, do fundador da empresa, que também é uma preocupação que ele tem que ter, mas é a sucessão das pessoas de uma maneira geral. Às vezes eu tenho uma única pessoa lá que, sei lá, sabe fazer aquele tipo de pintura, por exemplo, num determinado produto que eu tenho lá. E aí, tá bom, e essa pessoa já está querendo aposentar faz tempo que ele quer sair, e não tem ninguém que consiga fazer o mesmo trabalho que ele é um super especialista. Então eu preciso começar a trabalhar isso antes desse momento, né? Não posso esperar chegar nesse momento, porque eu corro um risco de não ter ninguém que entregue o produto com aquela qualidade, por exemplo, ou aquela especificidade que essa pessoa única me entrega hoje, né? Ou do líder, desse profissional que entrega, que eventualmente, acredito, tenha muita experiência, talvez ele não tenha a mesma energia para poder ensinar, preparar pessoas para poder sucedê-lo de uma maneira adequada. Sim. E aí nós entramos num ciclo vicioso muito ruim, né? E você abordou um tema muito interessante, Dimas, enquanto você está falando aqui, eu estava escrevendo, né? Muitas empresas que nós vamos, o pessoal fala, não, mas eu tenho um planejamento estratégico para 5, 10 anos, por exemplo, né? Eu acho que uma das perguntas centrais como profissionais que lidam diretamente com RH, a gente deveria fazer para essas pessoas mas você tem um plano de sucessão montado? Porque se você tem um planejamento estratégico para daqui 5, 10 anos, você garante que essas pessoas que estão trabalhando aqui hoje no seu planejamento vão estar na sua empresa daqui a 10 anos. Talvez muitos deles já estão se aposentar no ano seguinte que ele fez o plano e não tem as pessoas qualificadas para ter a mesma entrega que ele espera. Então aí a gente já tem um gap de resultado, já tem uma ameaça que ele vai ter de um problema que ele vai ter que resolver e o RH já teria que se antecipar e trabalhar um modelo de gestão por competência junto com sucessão para que as pessoas possam trabalhar a sucessão dentro de um modelo de competência que seja adequado para a empresa lá do futuro que eles estão desenhando dentro do planejamento estratégico. Semana passada eu estive com um cliente que falou, eu fiz um planejamento de 10 anos aqui. Falei, que bacana, a gente olhou questão de progressão, faturamento, então nós vamos triplicar o nosso faturamento, então significa que a cada 3 anos ele vai, enfim, aumentar quase 100% o faturamento dele. E eu falei assim, e o custo? Ele falou, não, o custo também está mapeado, enfim, tá essas questões todas. Aí eu falei, gente, recursos humanos, onde é que está isso? O que vocês pensaram? Nós não falamos sobre isso. Então é exatamente o exemplo que você deu. Quer dizer, porque daqui a 10 anos, quais as pessoas eu vou precisar, né, para poder, enfim, atender a essa demanda? E é uma área de alta tecnologia, né? Então, a hora que você olha, por exemplo, o agro hoje, que está aqui ao redor da gente, ele só avançou no nível de produtividade que ele tem hoje por causa da tecnologia. E, enfim, as pessoas foram treinadas ao longo do tempo para adotar aquelas novas tecnologias, mas hoje elas são muito mais sofisticadas, mais robustas e outras profissões estão aparecendo em função dessa tecnologia, como, por exemplo, drone, né, para fazer pulverização em lavouras hoje, né? Então, isso não existia no passado e existe agora, é muito recente, né? Que profissional eu vou precisar para fazer isso, né? A gente estava até brincando um pouco, daqui a pouco nós vamos ter um profissional que fica olhando o tráfego de drone, né? Porque a gente tem o tráfego aéreo, vai ter o tráfego de drone também. E é um desafio muito grande mesmo. E outro ponto que está aqui entre as tendências, né, que se repetiram
também, né, mas repetiram mais aqui a partir de 2022, que é o Employee Experience, né, ou endomarketing, né, a experiência do profissional trabalhando dentro da empresa. Nós vivenciamos muito isso, né, Dimas? Às vezes nós estamos dentro de determinado cenário e a pessoa fala assim, eu não consigo contratar ninguém aqui, tem uma dificuldade enorme de contratar, mas também eu estou numa cidade pequena, mas será que é só a cidade pequena onde ele está mesmo, né? Se eu fosse entrar ali, esses dias atrás, eu estava conversando com um executivo de uma empresa que é até cliente nosso, você conhece também, eu perguntei para ele assim, você já entrou no Google para ver quantas estrelas tem a sua empresa? Ele falou, não, mas por quê? Eu sou uma indústria, eu faço B2B. Ele falou, mas as pessoas físicas que vêm aqui, elas vêm, na hora que elas saem, o Google pergunta para elas, fala assim, avalia essa empresa tua aí, onde você esteve com de tantas até tantas estrelas. E você tem a liberdade de escrever um comentário. Você já olhou? Ele falou, nunca olhei. Eu falei, então você deveria olhar, porque as pessoas estão comentando lá. Nesse caso, desse cliente nosso que nós estamos comentando, era uma avaliação muito boa, porque eu comentei com ele, ele falou, você já viu como você é visto lá fora? Da porta para fora? E muitas vezes a empresa quer trabalhar com ESG e ela não sabe como ela é vista da porta para fora. E o ESG envolve a comunidade onde a empresa está também. Sim. E aí ele pegou e falou, não, mas eu vou olhar. E um dos primeiros comentários que estava escrito lá é o seguinte, eu morro de vontade de trabalhar nessa empresa, mas o RH nunca me atendeu. Sempre quando divulgou vaga, quer dizer, ali de cara nós temos um problema ali, né? Talvez de fato pode ter acontecido isso, né? Ou então, como é que a empresa está divulgando as vagas, né? As pessoas estão ansiosas para poder trabalhar lá, significa que a imagem da empresa para a comunidade é boa. E às vezes não acontece isso também. Né? De fato, eu perco a oportunidade de ter boa gente lá e gente que queira, né, trabalhar. Óbvio que precisa depois olhar toda avaliar essa pessoa se de fato tem função para ela, enfim. Mas de fato, a gente fica falando aqui muito de problema, né? A gente vê isso, vê essa falta de oportunidade, vê aquilo, mas a gente tem muitos bons exemplos de empresas que a gente trabalha que nos deixaram trabalhar nesses temas, né? Enfim, que a gente ajudou as empresas em processos nessa linha, e tem empresas que estão começando a tomar iniciativa agora. O plano de sucessão é um que a gente vem trabalhando muito, essa questão da tecnologia no RH também. As empresas têm dado muita abertura para a gente trabalhar nessas questões, desenvolvimento de lideranças, que é uma tendência que está aí também, né? Que o Danilo já falou aqui. Então a gente tem muitos bons exemplos. A gente só está querendo, na hora que a gente fala aqui, a gente quer dar um pouco de alerta, né, para as organizações que ainda não se atentaram para isso. Não? Então é muito importante. E as empresas que já praticam isso, elevar, né, o nível de exigência em relação a essas questões todas, avaliar se de fato o trabalho está evoluindo, né? Enfim, avaliar se existe algo melhor para fazer, e sempre tem, né? A gente nunca para. Quando eu comecei lá em 2012 a desenvolver o nosso primeiro software, eu falei, bom, a hora que isso aqui estiver pronto, eu sossego, né? Nunca ficou pronto, ele nunca está pronto, porque tem sempre melhoria. Da estrutura básica ele ficou pronto em 1 ano, mas depois todo ano a gente tem muitas melhorias, porque ele começa a interagir com os nossos clientes vão falar, isso aqui é bacana a gente colocar, isso aqui é bacana, e de fato a gente vem trabalhando sempre nisso. Então, assim, nunca pense também que tudo aquilo que você implanta vai ficar estruturado em um muro de pedras, né? Ele vai se modificar o tempo todo, né? Então é importante você olhar para as práticas das empresas que já trabalham com isso, para as práticas que elas podem fazer melhoria, né? E quem não faz ainda, é importante pensar em adotar essas novas tendências, né, de gestão de pessoas. E também acrescentando, não é porque está numa tendência que você deve sair implementando na sua empresa. Às vezes você tem que cuidar de processos que são mais simples e mais básicos. Isso não faz da sua empresa uma empresa pior. O fato de você olhar para um problema desde o começo e resolvê-lo de uma maneira metodológica, adequada, para implementar coisas melhores no futuro, é como se fosse a construção de um bom alicerce para estruturar um RH bom, né, Dimas? Sim, sem dúvida, né? É que, assim, a questão da tecnologia permite que a sua empresa dê salto, sabe? Às vezes você vai demorar muito mais tempo fazendo isso, mesmo que você faça de uma maneira bem feita, como o Danilo colocou. Se você adotar a tecnologia, primeiro que ela é mais barata, né? De uma maneira geral, ela custa menos do que você tentar desenvolver isso no braço, né? E assim, ela vai te permitir dar saltos muito grandes, né? A gente tem exemplos de empresas aí que as implantações que nós fizeram essa empresa se atualizar 5, 6 anos, por exemplo.
num modelo que é um modelo olhando para todas as tendências, né, de gestão de pessoas, mas olhando para essa questão tecnológica também. E se você que está nos acompanhando aqui, até faça uma proposta, se você tiver oportunidade qualquer dia, que eu tive a oportunidade de fazer isso recentemente para conduzir um estudo. Se você entrar e procurar os estudos científicos no mundo inteiro das principais barreiras à adoção de tecnologias dentro da área de recursos humanos, por exemplo, você vai ver que isso é uma coisa que mudou muito no cenário. O fator custo, quando nós analisávamos anos atrás, era um fator que ele aparecia recorrente. Hoje ele já não aparece mais. As soluções, muitos dos produtos tecnológicos, eles vêm pronto e tem um custo baixo, né, Dimas? Muitas vezes você consegue implementar uma metodologia consagrada que funciona bem com uma ferramenta tecnológica que você paga por mês e num custo baixo. Alguém já pagou a conta para você, né? Porque isso foi desenvolvido lá, ou o desenvolvedor pagou, ou enfim, alguma empresa parceira dele já adotou o custo inicial, que é muito alto, né? Depois ele vai se diluindo, né? Quanto mais usuário tem, mais barato ele fica. E de fato o Danilo tem razão. Hoje tem ferramentas com um custo muito menor do que o custo operacional de você ter gente, não que você não precise ter gente, você vai ter gente com a outra qualificação, mais analítico, como o Danilo disse, né? Menos operacional, mais analítico, que é o que interessa de fato, né? Você precisa tratar todas aquelas informações que também não serve para você só a informação precisa ser aplicada, né? Então eu preciso analisar toda ela, verificar o que é que eu posso adotar daquilo e assim, tirar conclusões e planejar como é que eu vou fazer a implementação analisando aquelas informações todas, né? Para sempre trabalhar na questão de custo, para sempre trabalhar na questão de produtividade, para sempre trabalhar na questão da melhoria de qualidade. Então, essa é uma função muito forte dos RHs que adotam tecnologia. E isso é o salto que você comentou, né? Porque se você, por exemplo, vai conduzir um processo de pesquisa de remuneração, e ao invés de você montar um departamento enorme de analistas de recursos humanos para você poder conduzir uma pesquisa de remuneração, que você tem que ligar para as empresas, fazer o convite, tabular o resultado, o que por si só já não é bem visto, né? Porque as empresas vão fornecer informação para uma parte interessada no processo, que deveria ser uma pessoa isenta, né, para fazer essa condução. Mas vamos imaginar que funcionasse, que você tivesse alguns parceiros ali do grupo e você fosse conduzir essa pesquisa. O trabalho que você vai fazer é enorme, né? Então, um exemplo de salto, por exemplo, que você deu se você contratar, por exemplo, uma empresa para fazer uma pesquisa de remuneração para você que usa um processo tecnológico, ela já vai vir com a metodologia pronta, a plataforma pronta, o sistema pronto, você vai pagar só pelo serviço que você vai executar. Olha o salto de tempo que você teve, olha o salto de desenvolvimento que você teve. Você vai ter o resultado na mão e uma decisão que talvez você precisaria de 1 ano para tomar, você vai tomar dentro de 30 dias, que é o que você faz na pesquisa de remuneração no máximo, e vai poder resolver um problema que você tem dentro do seu negócio de remuneração e benefício, por exemplo. E se for uma pesquisa de banco de dados, você vai resolver isso em 2 dias. Exatamente. Ou em 24 horas, né? Você resolve isso. Uma outra coisa que a gente vê muito acontecendo é contratar empresas que não são tecnológicas, né, para a RH. Por exemplo, uma pesquisa que a empresa que não tem um software para tabular ou não tem um banco de dados sólido, né? Que foi tratado há muito tempo. Então, uma empresa que tem um banco de dados sólido, ela já é conhecida pelo mercado, o mercado sabe como ela trata a informação, sabe que ela respeita as leis de proteção de dados, né? Sabe que ela respeita a questão, enfim, de segurança de dados, que é muito importante, né? Eu tenho 950 empresas na minha base, né? Eu tenho que ter uma super estrutura para poder trabalhar a questão de segurança. E, às vezes, a empresa vai trabalhar aquilo sem ter um software, por exemplo, vai trabalhar aqui em Excel, pode se perder, ela pode, enfim, errar. Eu estou falando muito do Excel, que eu vou fazer propaganda para ele, né? Mas enfim, eu não imagino que ele não faça isso, pelo menos numa planilha eletrônica, né? Mas enfim, mas às vezes a gente encontra, você não olha para esse detalhe, que é o detalhe da contratação, olha só preço e vai contratar um negócio que vai demorar 1 ano para poder tabular uma pesquisa dessa sem a qualidade, sem a instantaneidade, por exemplo, de algo que já está pronto, né? E muitas vezes quando nós estamos conduzindo processo para a área de recursos humanos, principalmente treinamento, esse tipo de coisa, e tem às vezes mais de um gestor na área, não só de recursos humanos,
e a gente começa a entrar nesse assunto de dados, de como analisa, né? Uma das questões que eles sempre abordam é, mas como que de que maneira eu materializo isso no valor, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, de você dar saltos com tecnologia, por exemplo, trazendo alguém que é especialista para conduzir um processo que seja de pesquisa de remuneração dentro da sua empresa, por exemplo. O tipo de valor que você vai entregar para o negócio ele é substancial, porque você vai conduzir análises que você vai poder fazer avaliações preditivas ali. Você vai ter condições de tomar decisões antes que problemas aconteçam para o negócio. Então, muitas vezes, você citou um custo de um ponto que pode ser trabalhado dentro da pesquisa de remuneração, por exemplo, que é a questão do turnover, que pode ser um problema de remuneração, por exemplo. Você pode se antecipar a problemas futuros de remuneração que você tem e a economia que você pode gerar. A gente costuma fazer esse estudo, inclusive, para alguns clientes nossos. A economia que você vai gerar nesse processo é muito grande. Quer dizer, você utilizou uma ferramenta tecnológica sem precisar montar um departamento de pesquisa salarial dentro da sua empresa. Você resolveu esse problema cruzando com as informações que você tem dentro da sua empresa para evitar problemas no futuro. E você tomou uma decisão que vai gerar uma economia muito grande por um custo muito pequeno em relação ao que poderia gerar de impacto no negócio. Sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de um plano de sucessão, né? Às vezes a empresa fala, como é que eu vou fazer esse negócio, né? Então precisa de um especialista, não é algo que você possa fazer sem ter conhecimento, né? Então, no mínimo já tem esse custo de uma equipe de especialistas, porque um só não resolve. Porque a questão da sucessão, ele demanda gente, demanda inteligência, né? Demanda uma série de coisas, e você pode fazer isso, enfim, comprando esse know-how, né? de quem já tenha, né? Então você ganha tempo, você ganha custo, enfim. E depois você pode, nesse processo, enfim, adquirir esse know-how da empresa enfim, que está prestando o serviço para você. É até possível você fazer isso com um especialista, não precisa... Nós não estamos vendendo serviço aqui, não é essa a nossa ideia, é muito mais a experiência que a gente tem para facilitar essas questões de adoção de soluções, né, por parte das organizações, mas é importante que os gestores, de uma maneira geral, olhem para isso, né? Eu estava de novo nessa viagem falando com o RH sobre a questão de computar a questão de pagamento de comissões de empresas comerciais, né? E isso, de novo, não é feito dentro de um sistema. E aí tem que fazer 1001 malabarismos para se poder chegar na comissão do vendedor, que invariavelmente, isso foi um relato deles, todo mês tem reclamação, porque está errado, porque ou para cima ou para baixo, né? E isso, assim, a empresa perde muito credibilidade, perde muito tempo fazendo tudo isso. E isso foi muito bem visto do ponto de vista de sistema pela área de controladoria, que é quem sofre mais com isso. Não é o RH que sofre mais com isso, o RH só sofre com a reclamação das pessoas, mas a controladoria que precisa contabilizar tudo isso, precisa ter previsibilidade de comissão. Ela fala, como é que eu tenho previsibilidade de comissão? Eu vou ficar olhando o histórico, mas eu não sei qual é o histórico de vendas, o histórico de vendas é diferente, por exemplo. Então, isso, se você estiver trabalhando com a ferramenta, com software, você consegue olhar para qualquer horizonte de tempo que você quiser, para frente, para trás, simular, né? Falar, não, vamos simular se o faturamento foi esse aqui, qual é a comissão que o vendedor vai ter, por exemplo, né? Quais são os indicadores que eu posso colocar lá? Eu posso colocar só faturamento? Não, você pode colocar lucratividade, você pode colocar margem, pode colocar o indicador que você quiser. Então, assim, para a área de controladoria foi uma sinfonia linda. Para o RH, eu falei, não, mas vai mudar todo o meu processo aqui. Enfim, então esse nível de resistência também é importante que você olhe, né, como gestor, de uma maneira geral, olhando aqui especificamente para o gestor de RH, se não há uma resistência sua à adoção de novas tecnologias que não vai deixar de bater a sua porta. Uma hora o seu chefe vai te chamar e falar, por que você não adotou esse negócio até hoje, né? Se os nossos concorrentes todos já adotaram. Porque está pronto, né? Porque está pronto, né? Por que você está fazendo isso na mão ainda, né? Com
possibilidade de errar, erra todo mês, já tá. Tem uma estatística que fala que você erra todo mês aqui. Então, assim, uma hora você vai ser cobrado por essas questões. E quando a gente está falando de tendências aqui, elas já foram tratadas, já foram experimentadas, tanto é que o Danilo falou aqui, o que era e o que não é, mas que isso aqui saiu da lista, né? Todas as outras tendências aqui vêm desde 2019, 2020, né? Uma ou outra saiu da lista, são pouquíssimas as que saíram da lista aqui. Então, em um determinado momento, você vai se deparar com esse tema e você vai precisar responder por ele. Seja você um gestor de RH, seja você um gestor de qualquer outra área da organização. Então é importante que você olhe e trabalhe bem essa questão de tendências, tire dúvidas em relação a ela. Inclusive nós estamos abertos, quer mandar uma mensagem para a gente lá, pode mandar que a gente responde com muito gosto. Outra questão bastante interessante também é que a tecnologia, ela permite que as empresas tenham acesso a metodologias desenhadas e de fácil acesso por todas as pessoas, de tal forma que elas se dediquem a questões que sejam de fato mais produtivas e mais geradoras de riqueza para o negócio, né? Então, por exemplo, imagino as empresas que estão nos escutando aqui, se você trabalha na de RH ou não, se você fazendo 100% da tua folha, sem usar nenhum tipo de ferramenta tecnológica, que seja o Excel, que nós estamos falando aqui. Aí passou um tempo, veio o Excel, foi uma melhoria bacana. Depois vieram sistemas onde você pode fazer todo o processo de folha. E também foi uma melhoria incrível. Então, aí o próprio profissional que trabalha com folha de pagamento, ele parou de gastar a energia, o tempo dele, digitando dados ali simplesmente para fazer a folha de pagamento e começou a fazer outras análises. Então, peraí, como é que está? Aumentou muito o custo da folha aqui, eu estou tendo esse impacto, a gente está tendo muita hora extra. Muita hora extra, não está? De que maneira que nós estamos fazendo a gestão? Então, o uso da tecnologia, além de proporcionar um baixo custo, e nós estamos falando muito dela porque ela vai aparecer de novo como tendência para 2024, né? Na verdade, ela é a dona de todos os outros temas, né? Então, ela está sobre qualquer outro tema. Quando você fala de qualquer um do outro tema, People Analytics, a gente está falando, foco na saúde mental, você precisa de dados, né? Para poder olhar. Aprendizado contínuo, você usa uma plataforma online, às vezes, e tem seu curso lá dentro. Então, tudo isso hoje a gente está falando de tecnologia, a gente não vive sem também, né? Nós temos o celular, por exemplo, nós vamos para algum lugar. Eu, quando comecei a viajar, usava mapa, aquele mapão grandão, saia da linha 23, vai para 99. Quer dizer, você já ficava parado 1 hora lá no trânsito de São Paulo para poder saber. Hoje não, você usa tecnologia, né? A gente usa tecnologia para comprar, a gente usa tecnologia para saber se aquele site que eu estou comprando é confiável, né? Então, ela tá... E assim, o seu empregado faz isso, sabe? As pessoas que trabalham na sua empresa fazem isso. Você fala muito isso, né? Então, como é que você não vai adotar isso? Eles já estão acostumados com essa questão toda. A gente trabalha, por exemplo, no campo, e tem clientes que têm fazenda, a gente vai lá falar com o peão. O peão está lá com o celular, sabe todas as informações, ele vai falar assim, o patrão falou que não pode dar aumento aí porque está difícil o preço do gado. Ele sabe quanto está a roupa do gado. Né? Ele sabe qual é o nível de qualidade, sabe. Qual é, por exemplo, o aproveitamento de carcaça que ninguém sabia. Por exemplo, estamos falando de gado aqui, né? Mudamos de assunto já, mas ele sabe. Então, ele está muito mais orientado do que você tentar, por exemplo, enfim, não tratar essa informação com ele, porque ele sabe disso. E a pergunta que é sempre recorrente, que eu gosto muito de fazer, é se você usa tecnologia para pedir comida, você usa tecnologia para escutar música, você usa tecnologia para ligar a luz da tua casa, você usa tecnologia para saber onde é que você vai, que caminho você tem que seguir. Por que você não vai usar tecnologia dentro da área de recursos humanos, você que é gestor de RH? O que te impede de você fazer isso? Se você usa ela com inúmeros benefícios, né? É lógico que a gente tem uma curva de adoção que varia de profissional para profissional, mas o Dimas falou muito bem, isso vai ser inevitável. Alguma hora você vai esbarrar nisso daí, você vai ter que fazê-lo. Vai ter, sem dúvida nenhuma. E, enfim, tudo isso aqui que a gente está falando de tendência, gestão de competência, você não faz sem uma ferramenta, enfim. Todas as tendências que estão listadas aqui, elas são filhas da tecnologia. Não tem jeito de você fazer sem utilizar a tecnologia.
não tem jeito, assim, o exagero. Dá para fazer 100? Dá, mas não vai ficar com a qualidade, você vai perder tempo, vai custar muito mais caro. Uma hora alguém esquece disso. Aquelas coisas que a gente esquece. Esse relatório aqui, não tem mais. Por que não tem mais? Alguém cansou dele e não servia para nada, né? Então, assim, do ponto de vista tecnológico, todas essas tendências aqui estão amarradas numa matriz de tecnologia. É isso aí, Dimas. Muito bom. Muito obrigado por esse bate-papo, por mais essa troca de conhecimentos, de informação. Sempre aprendo muito conversando aqui com o Dimas, com os nossos convidados. Eu costumo falar brincando que quando você é o mais esperto na mesa, você está na mesa errada. Eu definitivamente estou sempre na mesa certa aqui nesse podcast. Gente, obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Dimas, muito obrigado pelos insights e por tudo mais. Espero que o pessoal possa nos acompanhar, né? Mas em breve nós teremos também mais convidados e muito assunto da atualidade para a gente poder discutir. Vamos. Já estamos com a agenda cheia aqui para os 2 próximos meses. Vocês vão gostar muito. Às vezes nós 2 somos cansativos aqui para você, mas os nossos convidados sempre são uma atração aqui. A gente já convidou todos eles. A questão de agenda, julho e agosto são meses complicados para os nossos convidados, mas agora já estão com a agenda liberada para nos atender. Vem aqui gravar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. O aprendizado aqui é mútuo, tá? O Danilo fica falando que aprende, mas eu também aprendo muito com ele, aprendo muito com troca de ideia. Aliás, acho que o grande segredo do aprendizado é esse, você ter abertura, né, para ouvir o que os outros têm a dizer, e obviamente o aprendizado aqui é mútuo. Muito obrigado pela sua companhia e nos acompanhe aí, dê lá a sua opinião, se gostou, se não gostou. Qual tendência que você acredita que vai ser forte, né? Também em 2024, pode deixar nos comentários aí pra gente. Exatamente, ou uma que a gente não listou aqui, falar, eu descobri essa aqui, que vocês não listaram. Pode dar um puxão de orelha que a gente aceita também. Um abraço. Abraço, até mais, pessoal.